Olá, hoje estamos recebendo em nossos estúdios o Coronel Winston Coelho Costa, comandante do policiamento da capital. E o Debatendo Segurança começa agora. Comandante, obrigado pela presença em nossos estúdios. Eu que agradeço. Comandante, hoje o programa tem o título Mitos e Verdades acerca das bases de segurança. A população pedindo informação e nada melhor do que o senhor que comanda o Comando de Policiamento da Capital, o CPC, como muitos conhecem, para responder algumas perguntas que são importantes. Comandante, como é que funciona esse projeto? Bem, a cidade de Belo Horizonte ela foi setorizada, isso desde o ano passado, em 99 setores. Desses 99 setores, nós temos 13 que são o GEPAR, um grupo especial, né, que trabalha nas áreas de risco, e os demais, nós estamos aí com o estabelecimento da instalação de bases comunitárias. Isso para que a gente tenha em todas as áreas de Belo Horizonte o policiamento preventivo. Então significa uma majoração desse efetivo? Porque a comunidade pergunta muito, comandante, se haverá perda de efetivo com uma possibilidade de fechamento de companhias. Isso confere? Pelo contrário, esse é um processo que não está começando por agora, né, de redução do efetivo administrativo, das estruturas físicas nossa, do apoio ao serviço operacional, e nós estamos realmente alocando esse efetivo no serviço policial de atendimento às pessoas, ao cidadão que nos demanda. Esse que é o conceito do trabalho que vai ser aplicado a partir de agosto com as bases comunitárias em Belo Horizonte. Então não haverá fechamento de companhias, comandante? Não, as companhias, a gente está recolhendo o serviço administrativo, a estrutura administrativa para a sede da unidade, economizando o efetivo e lotando o número maior de policiais no serviço operacional. As companhias vão continuar existindo de maneira centralizada nos batalhões e a gente vai ter essa gestão centralizada. Mas o serviço policial, nós estamos, pelo contrário, descentralizando esse serviço. Comandante, as bases serão recolhidas de 2 da manhã até as 6. Nesse momento a população ficará sem policiamento? Nós temos toda uma dinâmica de avaliação de demanda. Esse é o horário de menor demanda para a Polícia Militar. Então, nós vamos ter o recolhimento das bases em determinada instalação nossa, mas nós continuamos com o serviço de atendimento às pessoas, de atendimento ao 190, de patrulhamento, de prevenção, de GEPAR, de tático móvel. Então, todos esses serviços serão mantidos e, de certa forma, inclusive, potencializados para que a população ela tenha uma tranquilidade nesse período e seja atendido conforme a demanda se apresenta. Todos os horários do policiamento na capital mineira possui um estudo que denota a necessidade de determinado efetivo. Então, todas as vezes que a gente não tem o atendimento, a gente já pensa para a semana seguinte, a gente potencializar esse serviço para que haja o atendimento a todos que nos buscam. Comandante, a população tem perguntado se isso é uma política de Estado no sentido de longevidade das bases de segurança. Eles perguntam, por exemplo, se daqui a 3 anos a base começar a dar problema, o senhor terá condições de substituí-las? Desde já, mesmo a gente recebendo veículos novos, nós já vamos ter bases, essas que já estão sendo utilizadas pelos batalhões, reservas, para ser colocadas nos locais onde forem necessários. Algum fato pode acontecer e a base ficar impossibilitada de deslocar para o seu ponto correto. Então nós vamos ter estruturas reservas para substituir em caso de necessidade. Então o senhor está colocando que a base fixa ela está num determinado ponto escolhido. 2 perguntas.
Primeiro, foi feito através de estudo e há a possibilidade de em algum momento ela ser recambiada para um outro ponto? A diretoria de apoio operacional da nossa Polícia Militar, ela fez um estudo com a participação de oficiais e praças do Comando Policial da capital, isso para definir os pontos de localização. Tem a ver com a movimentação das pessoas, demanda operacional para de prevenção, de repressão qualificada, tem a ver com a estrutura lógica de tecnologia nossa e logística, pontos de fuga de infratores. Tudo isso foi olhado para se definir esses locais de aposição dessas estruturas que a gente está aí designando como base comunitária. Né? Então esse estudo ele foi feito ao longo do ano passado inteiro, para só agora a gente chegar à conclusão que vai ser uma boa medida e que isso vai trazer uma maior tranquilidade para o cidadão de bem de Belo Horizonte. Ouvi dizer até que as bases elas têm cabeamento de fibra ótica para poderem funcionar nesses pontos. Isso confere? E se confere, qual que é a tecnologia aplicada a essas bases, comandante? Toda a tecnologia disponível para as nossas instalações físicas, elas vão ser alocadas na base comunitária. Então, ali o policial ele vai poder fazer consultas diversas a sistemas de Estado, e não próprios só da Polícia Militar. Nós vamos ter também acesso ao vídeo monitoramento daquela área localizada, bem como outros de interesse da Polícia Militar ali localizado. Nós vamos ter um vídeo monitoramento na própria base, então ela vai ter câmeras ali no seu entorno, para que haja também um benefício para aquelas pessoas que estão no entorno da base comunitária. Vai ter um telefone que vai ser de acesso às pessoas, bem como para se registrar uma ocorrência, para fazer algum contato externo. Então vai ter toda essa condição de apoio ao efetivo policial que está em outras áreas, inclusive. Vai ter ali o rádio digital para as comunicações. Então não é uma estrutura pífio, é uma estrutura realmente robusta para que esse equipamento ele se torne útil tanto para o serviço policial quanto para o cidadão. E ela funciona com quantos homens e como será o trabalho desses homens, comandante? Nós vamos ter 2 policiais lotados em cada uma dessas bases. E eles vão ser os responsáveis pelos registros das ocorrências, eles vão ser responsáveis pelas consultas devidas, pelo apoio ao serviço operacional. Atualmente, comandante, como é que o cidadão ele faz para registrar uma ocorrência, por exemplo? Basta ele se dirigir a uma companhia ou um batalhão que ele possui ali essa possibilidade. Agora não, ele não precisa ir mais em nenhuma estrutura física fixa da nossa Polícia Militar. Ele vai poder em qualquer uma dessas bases fazer esse registro. Então por isso que permanecem esses 2 policiais na base, fazendo ali a segurança do comércio, da via que está ali próximo, bem como fazendo os registros das ocorrências. E nós vamos ter mais 2 policiais fazendo o patrulhamento nas áreas próximas a essa base. Então a gente vai aumentar a nossa capacidade de patrulhamento de uma maneira muito considerável. Se a gente for somar as estruturas físicas que a gente está pensando em permanecer, mais as estruturas das bases, nós vamos ter cerca de 110 pontos para registro de ocorrência. E aí, os críticos que nós temos com relação à cifra negra, ao não registro, a não possibilidade de registro, a falta da nossa presença, isso tudo vai por terra. Porque é somente quando a pessoa realmente não quiser registrar é que não vai ter o registro do evento de defesa social. Então a comunidade, por exemplo, que tem um conflito a ser mediado, ela vai ter mais personalização nesse serviço com as bases Ela vai ter um serviço policial militar muito mais próximo dele. E outra coisa que o senhor falou, esse telefone, ele substitui, comandante, o 190?
Não, ele não substitui o 190. É uma ferramenta a mais que a sociedade, que a comunidade ali próxima vai ter para o acesso ao serviço da Polícia Militar. Então é mais um reforço a toda a dinâmica que a gente tem aí de atendimento ao público. Vamos tentar fazer uma matemática, comandante, aqui para o público entender com muita perfeição. Quando o senhor diz que a retirada de alguns estabelecimentos, algumas sedes prediais, potencializará o policiamento na rua, o senhor pode dar um exemplo para nós? Olha, só da nossa redução administrativa o ano passado, no âmbito do Comando de Policiamento da Capital, nós tivemos 200 policiais a mais lotados no serviço policial. Qual que é a nossa perspectiva? Nós vamos ter em torno de 400 policiais que irão sair das sedes físicas e vão realizar o policiamento ostensivo em favor da população. Então, além dos serviços que já são prestados, a população ganhará mais pontos fixos de referência com a Polícia Militar e ainda terá mais policiais para o seu atendimento? Mais viaturas, mais policiais, mais pontos para registro, mais pontos de referência. Os taxistas, os motoristas de ônibus, eles vão ter condições de gravar um ponto em que ele pode ser atendido no caso de alguma urgência ou emergência. Então a gente está trazendo para o cidadão de bem, para o trabalhador, a possibilidade dele ter um acesso imediato à Polícia Militar em diversos pontos da cidade. Quer dizer que o senhor está falando que o cidadão que estiver vivendo qualquer tipo de flagrante criminoso, para onde ele olhar, a 3 quilômetros ele vai encontrar uma base? Às vezes até menos do que isso, a partir do momento, se a gente computar as estruturas físicas mais as bases, nós vamos ter um percentual muito próximo aí do policiamento. Comandante, mais policiais nas ruas e as bases de segurança, o senhor acredita que isso pode inibir o criminoso no seu ato delituoso, como também diminuir a criminalidade num curto e médio prazo, por exemplo? A nossa perspectiva é isso acontecer. A partir do momento em que eu me torno mais presente nas ruas, mais próximo da onde acontece o crime, eu tenho uma inibição do fenômeno. A partir do momento que eu tenho um número maior de policiais visíveis à população e também visível ao criminoso, com certeza eu vou inibir a prática do crime. Então a nossa perspectiva é a gente acelerar esse processo de redução criminal e isso as pessoas passando a perceber essa redução criminal. Outra questão que eu considero que vai melhorar e muito na cidade de Belo Horizonte é a sensação de segurança. A partir do momento que você vai passar por espaços onde a Polícia Militar vai estar presente, com certeza a gente vai trazer uma sensação muito maior de segurança nessa cidade de Belo Horizonte. Comandante, o senhor falou no aporte tecnológico das bases de segurança, o senhor falou no monitoramento através das câmeras, parece que também tem o monitoramento das câmeras por OCR, aquelas que detectam as placas. Eles também terão acesso a essas informações? Todas as informações, toda a tecnologia disponível, volto a dizer, para as bases fixas que a gente possui hoje, a gente vai ter também para essas bases móveis, que só é móvel por causa do recolhimento no final do dia, e a sua instalação no início do dia, na manhã. Comandante, o senhor falou de uma possibilidade de redução dos índices, do aumento, da melhora da redução dos índices criminais com a instalação das bases. Como estão os índices criminais na capital e também se esse modelo já foi testado pela Polícia Militar? A gente teve um forte crescimento no ano passado. E aí essas medidas de redução do efetivo administrativo, o respeito ao conceito operacional de cada um dos serviços que a gente tem no nosso portfólio, na nossa carta de serviço, tudo isso fez com que a gente invertesse o investimento tecnológico, sim, logístico, as novas viaturas, os policiais que chegaram no início deste ano. Isso tudo fez a gente inverter essa tendência
já no ano passado, iniciar o decréscimo logo no início deste ano. E aonde foi instalada a base comunitária, aquelas poucas que nós possuímos, a redução criminal ela é assim, latente, ela é imediata, porque as pessoas veem ali uma sede da Polícia Militar, vê ali a segurança pública instalada próximo do seu comércio, da sua residência, ou num ponto de passagem, né? E com certeza ela nos demanda muito nesses pontos, mas também obtém uma redução criminal nessas áreas. Então, em todas as áreas, e não é só aqui em Belo Horizonte, não, mesmo no interior do estado, todas as áreas em que foi implantada a base comunitária, né, nós tivemos naquele setor de trabalho da base uma redução criminal considerável. E a perspectiva da gente, né, é de que esse decréscimo ele se acelere, né, de forma que a gente tenha melhores resultados para a cidade de Belo Horizonte e a melhoria, principalmente, da sensação de segurança, da presença policial em favor do cidadão de bem. Comandante, olhando para a câmera, se eu pudesse dar um recado hoje para a comunidade, para o morador belo-horizontino, o que o senhor diria? Eu gostaria de atestar e me comprometer de que a Polícia Militar não está fazendo as coisas sem pensar, sem planejar, sem estudar o fenômeno criminal na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, né? Porque daqui a pouco essas bases vão atingir também outras cidades. Vocês podem ter certeza que nós vamos continuar prestando excelente serviço, né? E que nós vamos melhorar esse quadro criminal na nossa cidade de Belo Horizonte. Esse é o meu desejo, essa é a minha certeza. Comandante, obrigado pela participação no nosso programa, parabéns pelos resultados. Eu sou o Major Flávio Santiago e o Debatendo Segurança fica por aqui.